Se até o futebol tá sofrendo esse ajuste aí, imagina esse seu negócio de guarda-chuva aí, tá, meu amigo? Pense o que vai mudar aí no seu mercado, porque tudo pode mudar. Você tem que olhar a entrega. E a entrega é tudo, cara. Para nós, a entrega é a palavra final. Você não se reinventa, você fica para trás só olhando para trás. Você tem que aprender com o passado e olhar para frente. E como é que você olha para frente, sendo que você está ficando velho? Qual é a relação emocional que ele vai ter? E a relação emocional é a que gera o consumo. Breaking News! Vim contar pra você aqui uma novidade que talvez você não tenha se ligado. Sabe o que aconteceu esses dias? Recentemente, uma grande entidade acabou de ganhar o topo das paradas dos bichinhos mais pesquisados do planeta. É isso mesmo, sabe de quem eu tô falando? Da capivara! Capivara! Você conhece capivara, meu amigo, minha amiga? Sabe o que aconteceu recentemente? Você foi em alguma lojinha de brinquedo, de material escolar, de personagens? A capivara tá bombando! E a capivara acabou de passar ele, o urso panda, que até então dominava essas paradas e já deixou bem pra trás assim o flamingo e até o unicórnio. Eu não sei quem faz o marketing desses bichos, mas isso tem tudo a ver com cultura pop. Tem tudo a ver com o que tá acontecendo no momento. Fui descobrir que a capivara tá bombando por causa daquela musiquinha capivara, capivara, capivara. Já ouviu falar por aí? E por causa desse seu espírito zen, de ser um bicho tranquilão, que reflete um pouco de como as pessoas querem se sentir hoje em dia. Vamos falar sobre cultura pop hoje? Vamos falar sobre o que tá rolando nas conversas das comunidades, nas conversas das redes sociais? Hoje, esse episódio do Marcas Rebeldes é com uma das pessoas que mais entende sobre isso. Junto aqui comigo, João Branco, e com o Rony Mesler, meu grande desmarketizador, nós vamos conversar hoje aqui com Pierre Mantovani, CEO da Omelete & Company. Você conhece a Omelete por aí? E também o pai da CCXP e de um monte de projetos legais de jogos, de entretenimento, de cultura que você vê por aí. Pierre, muito obrigado pela sua presença. Que prazer estar aqui com você. Que isso, João. Prazer é meu. Não esqueça o patinho amarelo também na sua fala, tá? Amigo infalível hoje das lojas, junto com a capivara, tá bom? E, cara, vai ser uma delícia aqui, bater um papo, eu, você e o Rony, tamo junto. Daí, Rony, o que você espera hoje, cara? Não, assim, antes de você seguir aqui com a primeira pergunta, enquanto você estava falando, foi assim, impossível não pensar que o nosso amigo Pierre, ele é ao mesmo tempo capivara, patinho amarelo e unicórnio também, né? E unicórnio também, né? É os três ao mesmo tempo, é só sucesso, é cultura pop na veia, velho. Muito bem, você conhece CCXP, você conhece Omelete, qual desses projetos aí, Pierre, ele mora mais no seu coração aí? Qual que é aquilo que mais te mexe? Cara, na verdade eu acho que é sempre estar fazendo algo novo, né? Então assim, o Omelete esse ano a gente completa 25 anos de empresa, então não é uma coisa que a gente começou outro dia, mas durante pelo menos uns 11 anos, cara, o Omelete foi feito só por coração, sem a gente ganhar grana. A gente criou o Omelete quando eu tinha uma agência de marketing digital chamada Tribal. A gente fez um brainstorm, criamos o Omelete, a gente achava que ia captar dinheiro nos anos 2000, 2001, bolha. Explodiu, acabou o dinheiro da internet. E a gente ficou atualizando o site por paixão, junto um monte de nerd. O que dá, Rony? Nerdice, né, velho? Então assim, continuamos. Em 2011, depois que eu vendi a agência para o Grupo Publicis e saí da gestão, foi quando a gente realmente começou a botar a profissionalização no Omelete. E aí, até então era só um site, e dali a gente se transformou, vamos dizer assim, né, agora, 25 anos depois, num ecossistema de entretenimento. Então a gente tem três grandes áreas das quais eu me divirto trabalhando. Uma que, né, muita gente conhece, que é a parte de live experience, que são os eventos. Então nós temos a CCXP, a gente tem a Gamescom e agora a gente também tem o Anime Friends. A gente tem uma outra área, que é onde a gente começou a empresa, que é a área de mídia e conteúdo, onde a gente faz os conteúdos do Omelete, com review de quadrinhos, cinema, filme, game e tudo mais. E a última unidade que a gente criou durante a pandemia, quando a gente trouxe o Gaulês para dentro do grupo, foi a nossa unidade de games e esportes, o qual hoje a gente tem o orgulho de falar que a gente tem o maior canal de esportes do mundo. Então, dentro dessas três coisinhas, cara,
é difícil você me perguntar qual que eu gosto mais. O que eu posso falar é que eu tenho milhões de aventuras em cada uma e um monte de coisa para falar, mas o que é interessante, e isso me motiva muito, é que, cara, não vai parar por aí, né? A gente está olhando de fazer muitas novas coisas e como tudo se conecta, as coisas estão dentro uma coisa da outra, né? Então, se você vai num evento nosso, você vai lá e encontra o Gaules, ao mesmo tempo você vai lá e está vendo o conteúdo do Omelete, você descobre alguma coisa do evento. Então, assim, tá tudo muito entrelaçado. Então, acho que o meu prazer é fazer essas coisas darem certo e crescer. O Pierre, cara, brilhante. A gente tem aqui uma missão, tá? Quando a gente sentou aqui, o Felipe e Johnny Boy, cara, vamos fazer uma coisa maneira. A missão de não ser só mais um podcast que bate papo com pessoas brilhantes como você, que já fizeram ou farão muitos outros, né? Contando suas histórias. Mas não apenas contar as histórias dos negócios que eles fizeram, como também deixar um legado de framework, assim, né? Qual é o framework dessas companhias que a gente está batendo papo aqui, de maneira que o jovem ou não jovem, que está na sua casa, escutando esse podcast, pensando em como empreender em qualquer segmento, ele poderia operar esse mesmo framework, né? E eu olhando de longe, né, Omelete & Company, tentando, que eu tenho essa péssima ou excelente mania de fazer a engenharia reversa dos negócios para tentar entender. Cara, você tem um negócio de conteúdo que gera audiência, né? E a partir desse negócio de mídia e audiência, você cascateia para baixo e cria comunidade, cria produtos, né? Quase que de um ciclo infinito de feedback, né? Com essa comunidade e proximidade. Errei, acertei. Acertou na lata, porque assim, o nosso modelo de negócio ele é muito simples, que é quando a gente criou a CCXP, por exemplo, em 2014, ela nasceu de uma necessidade de negócio, não de uma genialidade, visão de futuro, que a gente, nossa, super visionários. Mentira, velho, água na bunda, o Google ia matar a gente por causa que a mídia que a gente vendia lá, o CPMzinho, diz aí, João, que você conhece bem, eu tinha feito um business plan de CPM R$20. Quando eu assumi o Omelete para valer na gestão, o CPM estava atendendo a R$1. Eu falei, como que eu faço? Aí na época nós tínhamos 6 milhões de fãs. Só um aposto aqui, explica pra turma o que é CPM, Pierre, que não é o custo por mil. Como que você paga a propaganda de um banner na internet? Cada 1000 vezes que ele aparece, você paga o milheiro que a gente fala, né? E pensa, eu fiz um business plan de milheiro a R$20 e quando eu assumi realmente a gestão, eu vi que ele tendia para R$1, R$2. Falei, putz, ferrou, eu vou morrer. E aí nessa, tínhamos 6 milhões de fãs. A ideia foi muito simples. Se cada fã der R$1, são 6 milhões de reais. Então, ao invés da gente só depender de anunciantes, que tal a gente começar a criar produtos e serviços que façam sentido para a comunidade que nos acompanha e a gente tinha facilidade porque nós somos fãs do que a gente faz. Então, era algo muito autêntico e simples de você falar, isso é bom? Isso é bom, se a gente mesmo compraria e gostasse, é fácil você imaginar que pessoas que gostam de coisas similares também comprariam. Então, foi nessa toada que hoje, por exemplo, eu olho para frente, a gente tem 25 milhões de pessoas ali, jovens adultos, entre 18 e 35 anos, que a gente conversa todo mês, né, vamos dizer assim, nos meios digitais, site, rede social e tudo mais, e a gente foi criando essa camada de empresas ao redor que a gente provê serviços e produtos para ela. E é um ecossistema independente, então assim, a gente não depende de ninguém. Se tem um produto bom, que faz sentido para essas 25 milhões de pessoas, a gente pluga ele no nosso ecossistema. E o trabalho do conteúdo é contínuo. Então, assim, antes era 15, 15 foi 20, 20 foi 25. Então, assim, o nosso compromisso com a qualidade é que as pessoas que começam a consumir o que a gente entrega, a nossa autenticidade e o nosso fator crítico em tudo que a gente faz é tão alto, né, que é onde a gente vai fidelizando todo mundo. Por exemplo, quando a gente criou a CCXP, todas as Comic Cons do mundo afora, vocês vão lembrar que elas têm o nome da cidade. San Diego Comic Con, New York Comic Con, sei lá, Singapura Comic Con, põe o país, assim, sempre tem uma correlação. Aí todo mundo chega e fala, por que vocês é Comic Con Experience? Por quê? Cara, porque na verdade parece que isso é uma network de eventos e não é.
porque Comic Con é uma abreviação de Comic Convention, né? É um conceito de evento, e a gente achava que faltava experiência no negócio. Então, quando a gente começou a olhar a ótica de uma convenção de conteúdo, que não era só um encontro, mas sim uma experiência, a gente mudou o mercado, né? Então, a gente levou 3 anos para ficar maior que San Diego, que era o evento mais notório, que tinha 50 anos de idade. E hoje eu acho que a gente tem o orgulho de falar que, cara, nós não só somos a maior, como somos a melhor Comic Con do mundo, né? Crédulo de todos os artistas de Hollywood que vêm no nosso evento e falam isso para o mundo inteiro. Então hoje eu posso falar isso com muita credibilidade, assim, com muita confiança, não estou falando balela nenhuma, né? A gente está ouvindo isso de todo mundo. Mas o modelo, desculpa fazer meio long story long, mas o modelo é exatamente o que você falou, cara. É como a gente cresce essa audiência e ela fiel, a gente entregando valores alinhados, isso vai crescendo e nós vamos plugando produtos e serviços e a gente não depende de ninguém. A gente é um ecossistema independente. E como é que vocês fazem para conversar com essa audiência? Quais são os rituais de conversa, de escuta, direta, indireta, por dado, né? De maneira a vocês conseguirem ter os melhores insights, os melhores produtos, né? Como é que essa conversa cria um evento como um evento de games que você fez, entendeu? Assim, como é o processo? A primeira coisa que é o seguinte: o que muda a internet para a televisão é que a TV é um para muitos, a internet é muitos para muitos. Então, assim, o que a gente tem não é só um meio de comunicação que fala sobre um assunto que todo mundo tem que gostar da mesma coisa. Nós temos inúmeros canais, inúmeros conteúdos. E, na verdade, quando você vê o sucesso, seja de uma Gamescom ou de uma CCXP, ela é a mistura de vários conteúdos e vários nichos que juntos ficam muito grandes. Eu me lembro de uma coisa, e acho que vocês vão concordar comigo, na nossa adolescência, cara, a MTV era tudo, não era? Nó. Cara, bastava a MTV. Eu entrava lá, via as bandas que eu gostava de rock, me identificava com aquilo. Praticamente todo mundo na minha escola era igual. Hoje, o ambiente para você se reconhecer é muito mais complexo. Você tem música, você tem quadrinho, você tem filme, você tem série, você tem game. E é um pouquinho de cada um desses que dá o DNA da pessoa atual. O que a gente tem no Omelete, só para fechar a pergunta que você fez, é deixar com que a gente não tenha nenhuma lacuna desses grandes conteúdos não bem cobertos. E aí, automaticamente, você está sempre fidelizado no que a gente te provê, porque nós estamos atualizados e com garantia. Então, assim, hoje qualquer um fala qualquer coisa na internet, né? Por exemplo, né? Se a gente for entrar em política, então aí que as fake news vão embora. Mas, por incrível que pareça, também tem fake news, por exemplo, de game. E aí, se você vê uma fake news de game, sabe o que as pessoas fazem? Entram no nosso site para ver se é verdade. Uhum. Então, é como se a gente fosse a CNN dos games. Né? Então, você tem um pouco disso. Acho que a fidelidade do que a gente faz com as pessoas está dentro disso. Tá? Cara, achei muito legal o que você falou, Pierre, porque assim, talvez alguém que está assistindo a gente aqui fale assim, vou fazer uma comunidade também. Eu trabalho aqui, sei lá, com equipamento de som. Eu vou começar a juntar ao meu redor o pessoal que que adora isso daí. Eu falo sobre guitarra, eu vou começar a juntar o pessoal em volta de mim. Falo sobre moto, vou fazer uma comunidade. Cara, você deixou bem claro aí. Vocês ficaram por 11 anos fazendo isso sem ganhar dinheiro. A construção de uma comunidade é um negócio que leva tempo. Precisa ser autêntico. Precisa ser um negócio que você agrega valor, que você acha pontos de interesse em comum entre essas pessoas e coloca elas ali em volta, vendo que, olha, tá valendo a pena fazer parte disso, porque aqui eu recebo algo diferente, eu me identifico com esse grupo, quem tá organizando tudo isso conhece a gente e tá aqui do nosso lado. E aí, quando você constrói essa confiança, essa relação, aí você pode pensar em começar a lançar, né, produtos, serviços, e aí vocês começaram a ir testando, ouvindo o que eles queriam e fazendo algo que eles falam, puxa, rapaz, eu até pagaria por isso, de tão legal que é. Não é que estão explorando, né? Isso é tão legal. Agora, em vários desses movimentos aí, Pierre, vocês investiram em produtos que são experiências físicas, né? E vocês nasceram no mundo digital. Seria mais fácil vocês falarem, não, vamos começar a fazer um monte de coisa só no mundo digital, porque não tem aquela trabalheira toda de alugar um evento, um espaço, a gente já domina o digital, mas vocês escolheram, foi uma escolha de vocês, ir para o ambiente físico também. Por que vocês fizeram
esse movimento, Pierre? Cara, assim, como eu disse antes, foi uma necessidade de negócio. A gente precisava diversificar. Poderíamos ter só diversificado no digital, mas a gente diversificou em tudo. A grande transformação do grupo veio com o evento presencial. Porque é o seguinte, nós falávamos com milhões de pessoas na internet, mas, cara, as pessoas na internet, assim, você não tem o contato humano. E ele, não é que ele muda, ele transforma tudo. Então, assim, após fazer a primeira edição da CCXP em 2014, que a gente levou ali quase 100 mil pessoas, e a gente teve feedback das pessoas, assim, explodiu a nossa cabeça. Tanto que, a partir dali, eu falo que o Omelete é uma empresa que a gente tem um propósito que nasceu dentro da gente, não nasceu numa sala de reunião. Então, assim, você vai lá, às vezes o cara vai falar, pô, vou fazer o propósito do sabão em pó. Meu ponto é o seguinte, existe mais algum propósito que deixar a roupa limpa? Né? Mas ok, os marqueteiros de plantão vão inventar 1000 justificativas honrosas do porquê ter uma roupa limpa. O nosso foi muito simples, cara, que é o seguinte, a gente mirou na sobrevivência, que era, precisamos fazer algo para ganhar dinheiro que entregue uma experiência incrível para o fã, como nós somos fãs, nós queremos fazer algo que a gente também goste. O que acontece é que a gente percebeu que a gente transformou a vida de milhões de pessoas que vieram, eu me curei da depressão, eu saí disso, foi o melhor dia da minha vida, eu nunca achei que eu ia encontrar 5 mil pessoas no mesmo lugar que gostam da mesma coisa que eu gosto, e na minha família as pessoas não entendiam, então assim, a gente acertou outro lugar, e aí a gente comprou um desafio, que é o motivo da gente assistir. Nós queremos melhorar a vida das pessoas através do entretenimento, que a gente brinca que é o nosso superpoder. O nosso superpoder é engajar as pessoas e direcioná-las para coisas boas, para coisas que a atenção dela, às vezes o dinheiro dela, às vezes os amigos que ela traz junto, ela olha e fala, vale a pena. Eu estou criando, né, vamos dizer assim, uma vivência em que eu nunca mais vou me esquecer, com valores humanos do mais alto nível. Acho que essa é uma das coisas que a gente faz muito bem dentro de casa e a gente não quer perder nunca. Assim, eu tenho um exemplo que antes da CCXP acontecia um evento muito grande no pavilhão, junto com a gente, era um pouquinho antes. E eu me lembro do presidente do pavilhão me chamar um dia e falar assim, cara, me explique isso aqui. Aí ele me mostrou da janela, tinha a nossa fila, das pessoas esperando para entrar. Aí tinha um cara de Batman, o outro de Coringa, fantasiado, o outro estava de Dragon Ball e não sei o quê. E ele falou, cara, todo mundo esperando, sem problema nenhum, calmo, feliz, na fila. Eu falei, cara, o outro evento que era super VIP, as pessoas se matando, querendo passar uma em cima da outra, porque eu sou VIP, eu sou mais que ele. Isso não existe no nosso ecossistema, sabe? O nosso ecossistema é feito da igualdade, é feito de você passar o que você tem de bom para outra pessoa. E isso é contagiante. Isso é, graças a Deus, contagiante. E o melhor, além de contagiante, te dá a sensação de felicidade. Então, ele é uma forma que a gente percebeu que se a gente consegue fazer, não a gente só, é isso que eu quero dizer, se uma pessoa faz isso com a outra faz com a outra, é uma corrente. E isso acontece muito dentro das nossas experiências presenciais. Porque, obviamente, isso começa desde como a gente contrata e trata um staff para entrar no evento, até o presidente da empresa. Tem que ser um negócio que está dentro da nossa cultura fazer isso, né? O evento, ele tem uma coisa que... Pô, eu aprendi muito nisso, Rony, num negócio muito interessante, cara. Que o senso de urgência e de pertencimento faz as pessoas resolverem problemas que, na teoria, não são da alçada delas. Vou te dar um exemplo muito simples. Às vezes você tem ali um menino cuidando, por exemplo, de uma fila de um determinado lugar. E aí ele vê que do outro lado alguém deslocou um gradil e alguém pode cair. Ele sai de onde ele está, ele vai lá e arruma. E não era responsabilidade dele. Esse cara nem é um contratado fixo do Omelete. Mas o senso dele de fazer algo para a comunidade é tão grande que ele fala, não quero que ninguém machuque o pé. Que me custa ir ali e colocar o gradil no lugar correto, né? Então, cara, eu tenho muito orgulho de falar que eu acho que a gente conseguiu criar isso dentro dos nossos ambientes presenciais e a gente quer cada vez mais... Desculpa te interromper, senão a gente vai trocar de assunto, eu acho legal contar essa história aqui. Você conhece a história do presidente Kennedy?
Acho que não. Quando ele vai visitar a NASA no meio da corrida espacial. Você conhece essa história? Não, conta aí. Cara, Como essa vai história é ser bom. brilhante, cara. O presidente Kennedy chega naquela loucura, Guerra Fria, né? Início da briga com a Rússia e tal, na União Soviética. E ele chega na NASA 1h da manhã, 2h da manhã, para uma reunião. E tem um menino na porta da NASA, varrendo a porta da NASA às 2h da manhã. E ele se vira pro menino e pergunta: Poxa, o que você está fazendo aqui, varrendo a NASA? A portaria da NASA às 2h da manhã. Eu falei: Presidente, eu não estou varrendo a portaria da NASA. Eu estou me preparando para mandar o homem para a Lua. Então, assim, essa é a força de um propósito forte, né? Que é exatamente a história que você contou, né? Independente do nível hierárquico que a pessoa ocupa, tá todo mundo focado no mesmo propósito, tá todo mundo focado no mesmo sensação de pertencimento, de valores, de cuidado, né? Então, porra, brilhante história, irmão. Demais. Se você que está assistindo a gente nunca foi numa Comic Con, vá! Você vai ficar impressionado. É um evento assim, você vê lá o Batman, o Homem-Aranha e um monte de personagens que talvez você nem conheça, o pessoal vestido, fantasiado, curtindo, é impressionante. E essa vibe aí que o Pierre está contando é uma coisa que também acabou chamando a atenção de grandes marcas, né, Pierre? Eu sei que você está falando aí que a comunidade é um lugar onde você consegue se apoiar e gerar os recursos que você precisa, mas eu estava falando aqui nos bastidores, cara, tem algumas negociações na minha vida que foram muito difíceis. Muito. Não foi fácil fazer. O Rony tá aqui, eu entendo. Não foi fácil fazer McDonald's virar Mac. Não foi fácil pegar o milkshake de ovo maltine, que era do Bob's, e hoje em dia, na imagem, né, está no McDonald's. Mas também não foi nada fácil conseguir colocar o McDonald's lá na CCXP pela primeira vez. A gente ficou, sei lá, mais de um ano negociando. O Pierre é um baita de um cara que entende o valor do seu negócio. Mas uma coisa me chama muita atenção, Pierre, em todo esse processo. Na época, vocês pareciam um bando de maluco, né? Falando de um tema, de um negócio. Cara, o pessoal meio diferente, fala de umas coisas, uns eventos esquisitos. Será? Como é que vai ser isso aqui? E hoje a gente olha e fala, caramba, como isso era grande, a gente não imaginou, né? A impressão que eu tenho é que você e a sua galera viram isso antes do resto, sabe? Só que a gente já tá vendo o tamanho disso aqui. Você acha que isso aí era o quê? Era teimosia? Era maluquice? Ou realmente vocês já tinham informação, vocês já sabiam para onde é que ia o mercado? Cara, eu vou te falar que o DNA do que a gente tem desde quando a gente criou o Omelete foi sempre olhar os conteúdos que estão indo para hype. Então, assim, se você chegar hoje para mim, você vai falar, cara, mas para onde você acha que o conteúdo tá indo? Eu vou falar, cara, você vai ver que na última CCXP a gente teve um monte de conteúdo asiático. Os badges foram patrocinados pela primeira vez pela Crunchyroll e não por um grande estúdio de Hollywood, e a gente comprou o Anime Friends. Então, assim, cara, é um pouco o DNA da empresa. O DNA do Omelete tá sempre olhando o que vai explodir. Quando a gente pegou o Gaules em 2020, os esportes também não eram o que se transformaram, e a gente também sabia que o nível de engajamento que aquilo ia transformar ia ser enorme. Então, o nosso DNA, e vou te falar, provavelmente daqui 5 anos a gente vai ter outra coisa. Então, o Omelete está sempre nessa procura entre o conteúdo que hoje parece nicho e que no longo prazo vai virar um cara mainstream, né? Eu lembro, quando a gente falava de super-herói nos anos 2000, era aquilo, né? Os pais vinham e falavam, pô, vocês vão crescer, cara, pô, adulto usando camiseta do Batman, pelo amor de Deus, né? Você tinha que usar isso aí quando você tinha 15 anos de idade, né? Até Hollywood dominar, quer dizer, os quadrinhos dominarem Hollywood, e todos os maiores blockbusters eram filmes de super-heróis. E aí, nossa, vocês viram isso? Mas na verdade era uma tendência que a gente já sentia de para onde que o conteúdo estava indo, tá? Então, agora, se a gente fosse deixar uma dica aqui, Pierre, para quem tem negócio, como que descobre o que vai bombar o ano que vem? Cara, eu acho que você tem que acompanhar todos os trends e ver o que alguém, de verdade, tá? Entre os seus 10 e 14 anos está fazendo. Esse não é um público que você consegue fazer publicidade, então você não monetiza ele, mas ele é um público que você pega o trend futuro. Então, quer dizer, eu vou te dar uma referência da onde eu acredito. Quando nós éramos crianças,
os nossos super-heróis eram da Marvel, da DC, né? A gente vivia isso, Hanna-Barbera e tal. Hoje, os meninos estão nos animes. Você vai olhar lá, o menino gosta de One Piece, Dragon Ball, Pokémon, que é uma franquia que pega N gerações e tal. Então, a tendência de você achar, quando ele chegar nos seus 25 anos com poder de consumo, qual é a relação emocional que ele vai ter? E a relação emocional é a que gera o consumo. Então, assim, no nosso mercado de entretenimento, e principalmente quando você tem consumo, assim, de flash sales, que é tipo assim, você tem 4 dias para consumir. Então, você não pode errar. E, na verdade, o consumo também é dito pela experiência que você vive no momento, né? É igual quando você vai na Disney ou em algum parque, você sai naquela loja, o brinquedo. A vontade é você comprar a loja inteira. Você está super impactado, emocionado pelo que você viveu, né? O que a gente faz, em geral, é criar essas relações, mas entendendo que o comportamento veio lá de trás da pessoa. E a relação emocional dela vai estar ali. Então, eu tenho um ótimo case para falar isso, que é Harry Potter. Quando a gente criou a primeira loja de Harry Potter, foi em 2015, dentro da CSP, e era uma época que a franquia estava meio em baixa. Por quê? Muitos anos sem lançar filme, e os últimos produtos licenciados não tinham vendido como esperado. E eu vou te justificar o porquê. Porque quando os filmes acabaram, quando começaram a ver os filmes, a pessoa, vamos dizer, o adolescente que assistia aquilo tinha 12 anos. O filme acabou, a trilogia, vamos dizer, o cara tinha lá 17. Quando a gente fez a loja, ele tinha 25. Ele foi lá e comprou tudo. A primeira loja de Harry Potter, cara, teve polícia. Porque teve gente que ficou 4 horas na fila e os produtos acabaram. O cara chamou a polícia dentro do evento. Por quê? Pô, como eu posso ficar 4 horas e não conseguir comprar o meu cachecol? É frustrante, eu concordo, mas, cara, ninguém conseguia prever uma demanda daquela. Mas ela tá atrelada, a gente entendeu o consumo no conteúdo que entrou no coração do cara quando ele estava sendo formado. Então, muito do que a gente faz no Omelete vem um pouco desse entendimento, que é cada vez mais complexo. Por quê? Porque não é só filme, não é série, é game, é tudo, né, cara? Você tem que pegar um pouquinho de cada coisa, né? E tem títulos e franquias que perpetuam e tem umas que morrem e nascem coisas novas, né? Então, você tem que saber balancear isso um pouquinho. Cara, é impressionante como se parece com varejo de moda, né? Você tem que olhar para frente, você tem que sempre olhar para trás, é super importante olhar para trás, só que você não inventa nova avenida, você não se reinventa, você fica para trás só olhando para trás. Você tem que aprender com o passado e olhar para frente. E como é que você olha para frente, sendo que você está ficando velho, né? Nós estamos ficando velho. Você também vai ter um produto para o cliente que está ficando velho, você citou aí o Harry Potter, e vai ter um produto para o cliente que é jovem, que vai ter um anime, né? E assim você vai abrindo novas avenidas. E também tem uma coisa que é muito impressionante de parecido, Pierre, que é essa coisa da loja física. Porque o Omelete site é a loja digital. Que o que você vende é conteúdo e entretenimento digital, né? E a loja física, já tentaram matar a loja física 1 bilhão de vezes, né? Só que não vão matar a loja física porque o ser humano é um bicho sensorial, um bicho que quer o toque, quer o encontro, obviamente que essa experiência física ela cada vez mais estará digitalizada, mas ela continua sendo física, é muito parecido. E aí, irmão, assim, você contou do framework, do modelo, um pouco dos seus desafios, mas olhando para dentro de casa agora, né? Olhando para dentro da tua cozinha, como é que é a tua estrutura organizacional para gerar esse modelo de negócios, né? Como é que você organiza o teu time? Como é que você mistura esses capabilities geracionais? Como é que é o teu dia a dia, cara? Cara, a gente hoje, óbvio, né? Depois de tanto tempo, a gente criou uma musculatura bem estruturada. Então, assim, nos últimos anos, meu grande desafio como CEO da empresa foi implantar um ERP parrudo para todos os nossos negócios, foi criar um data lake integrado de todos os dados, de todas as nossas gerações de dados, de informação, sejam elas físicas ou digitais, né? E ter um núcleo de gestão que as pessoas que trabalham comigo hoje estão comigo há 25 anos já. Então, assim, a gente também tem um nível de confiança gigantesco. Óbvio, a empresa vai crescendo, vão entrando novas pessoas.
Mas eu acho que está muito dentro da nossa cultura o lance da gente valorizar o trabalho em equipe. E isso foi desde o começo, cara. Então, eu já tive pessoas que hoje estão liderando determinadas áreas na empresa, mas já fizeram outras 5, 10 coisas completamente diferentes. Fazem ela hoje poder ser um bom líder, porque passou por muito lugar e entende um pouquinho de cada um dos nossos negócios. Então, hoje, o nosso modelo para ser escalável, ele vem muito da análise de dados, para a gente ser mais assertivo nas apostas que nós vamos fazer, tá? E eu tenho o desafio, você também entende muito bem, vocês todos, que cara, ter a transformação cultural da empresa. E o que é a transformação cultural da empresa? É a gente continuar tendo essa essência que nós temos, mas incorporando a palavra produtividade no livro de todo mundo. E para isso, sim, como a gente usa inteligência artificial, como que a gente melhora os processos como um todo, sem perder a magia de tudo que a gente está criando, né? De que forma que a gente precifica os produtos, porque assim, quando você tem produtos únicos, é difícil, porque a gente não tem um concorrente, sabe, copycat do que a gente faz. Então você dita um pouco para onde que o mercado está indo, no price value que você está estipulando, então isso também tem vamos dizer assim, uma ciência do nosso lado. E a gente vem cada vez mais verticalizando o que a gente faz, né? Então, criando próprias coisas de negócios dentro do nosso ecossistema. Eu gosto muito estrategicamente de não depender de nenhuma outra empresa, de achar que, por exemplo, eu acabei, até João, falo pra caramba, acabei não respondendo uma pergunta muito boa que você me fez, que é a questão das marcas, né? Então, por exemplo, na própria CCXP, no Omelete, acho que tem uma coisa que linka com tudo isso que eu estou falando, que são as transformações de como as marcas participam das comunidades. Então, assim, o conceito de campanha não pode ser pensado mais isoladamente. Ou você cria uma continuidade no seu pertencimento naquela comunidade de fãs, ou você tem menos conversão, você gasta mais. Então, o ponto é muito mais inteligente você ter um budget splitted, em que você vai criando valor para as pessoas perceberem que a sua marca realmente merece estar ali e tem um propósito agregado à vida das pessoas, porque quando você trouxer um produto ou serviço, as pessoas vão entender que é o produto ou serviço da empresa deles, da comunidade em que essa empresa apoia, e não simplesmente está vendendo um produto para ganhar dinheiro sem nenhum propósito. Então, eu acho que um grande desafio para as marcas é como criar essa conexão, de que forma fazer que esse diálogo exista, né? E que tenha, sim, transformação dos dois lados, para que tenha valor para os dois lados, tá? Então, acho que isso é um grande negócio e olhando para o empreendedor, assim, que você também me tocou um pouquinho antes, aí falou, porra, que dica que pode dar para quem está começando, como que o cara pode olhar para isso? Eu acho que a concepção primeira é o seguinte, cara, não tem marketing que esconde produto ruim. Ponto 1, tá? Você pode tentar enganar seu consumidor por um tempo. É um tempo muito curto hoje em dia. Então, assim, primeiro ponto do marketing, faça o produto direito. Não marketing só, certo? Acerta o produto. Marketing não é produto também, João? Diz aí. Concordo 200.000%. Marketing Então, não assim, salva produto ruim no longo prazo. Não tem. Você pode ter um voo de galinha, mas no final não sustenta. E os business precisam ser sustentáveis. Então a primeira coisa é gaste tempo pensando num bom produto e pensa que valor o seu produto e a sua empresa entregam para inúmeras comunidades diferentes, porque também não foca em uma só, né? Não tem por que você não abrir o leque e tentar conversar com várias. E aí você vai abraçando as que você for tendo mais fit, mais resultado, e aí você direciona, né? Nem tudo a gente acerta também, né? Então as pessoas também olham aqui, eu brinco, pô, cara, vocês acertam tudo. Imagina, um monte de coisa a gente criou e deu errado. Graças a Deus, mais acertamos do que erramos. Mas faz parte do jogo errar. Só que tem que errar e corrigir logo, né? Esse lance de ficar apegado, a minha ideia, porque eu acho, cara, esquece o eu. Se alguém deu uma ideia melhor que a sua, seja humilde o suficiente de falar, obrigado, a sua é melhor que a minha, troca, vamos fazer a sua. Assim, simples e objetivo,
né? Eu acho que as pessoas às vezes se apegam muito, e a gente, como lida com fã, com paixão, você tem que tirar o ego da mesa. Você tem que olhar a entrega. E a entrega é tudo, cara. Para nós, a entrega é a palavra final. Sabe? Ela manda. O resto vem ao redor, né? Então, um pouquinho isso. Pierre, você acabou criando um grupo consolidador e fomentador de novos negócios, né? Você compra e fomenta novos negócios. Como é que é a governança disso, de maneira que esses novos negócios tenham a sua independência criativa, mantenham a sua lógica de conteúdo e qualidade de produto crescente, mas ao mesmo tempo gerando produtividade, eficiência na parte administrativa, financeira, que normalmente é a parte que a marca ou o negócio não gosta de fazer, acha chato e tal. Como é que você toca essa governança, Pierre, hoje no Omelete & Co? Cara, eu acho assim, primeiro que a gente tem muita liberdade nos grupos em si, eu acho que a gente tem uma cultura que está estabelecida para todo mundo. Mas cada líder de cada BU tem muita liberdade de tomar a decisão do que vai fazer. E nós, cara, nós somos um ecossistema de sócio também, porque cada produto que a gente pega, a gente tem sócio diferente. Então, por exemplo, na CCXP, o Renan da Iron Studios, o Ivan da Chiaroscuro são nossos sócios. Na Gamescom, nós somos sócios do Gustavo, que criou o evento, com a Coelmesse, que é a empresa que produz a Gamescom na Alemanha. Então, assim, primeiro que a gente precisou ter uma governança super transparente para não ter dor de cabeça. Porque quando você tem muitos sócios, se você não é transparente, você não vive. Você vai ficar só dando... Sócio criativo, que é mais... Normalmente é melhor segurar louco que empurrar burro, né, cara? Mas é isso. Muito louco junto. É bom, eu digo, a gente faz isso e automaticamente a gente vai trazendo para dentro do grupo quem tem esse DNA inovador e que entende do produto que está fazendo. Então a gente fez isso quando a gente adquiriu o Big Festival, que foi o evento que deu a fagulha para o início da Gamescom. A gente está fazendo isso agora com o Anime Friends. A gente fez isso quando a gente trouxe o Shippo. Nem sei se vocês conhecem o Shippo. O Shippo é um aplicativo nosso que a gente adquiriu de um ex-funcionário que voltou a trabalhar com a gente, que é uma inteligência artificial que te fala o que você tem que assistir nos streamings baseado no seu comportamento. Caraca, dá pra baixar agora? Que isso, agora, cara? De graça. Eu não tenho mais o que ver de tudo que eu já maratonei, cara. Eu falei isso ontem com a minha mulher. Então, assim, o que o Shippo faz? Você vai responder algumas perguntinhas, vai dar acesso aos seus dados e a gente vai chegar para você e você vai falar o seguinte: olha aqui, depois do podcast com o PR, eu tenho meia hora para ver alguma coisa. Aí você vai falar, o aplicativo vai te perguntar: o que você quer ver? Filme ou série? Ah, quero ver uma série. Quanto tempo você tem? Meia hora. Tá a fim de ver um negócio de aventura, comédia ou romance? Romance. Bum, começa a te dar alternativa. E antes, você já me falou quais são as plataformas de streaming. SHIPPO. PPU, Shippo. CHIPPU. E o Shippo agora, nós estamos lançando a assinatura do Shippo, que é o quê? Mais alguns meses você vai começar a assinar a plataforma de streaming dentro da nossa plataforma com benefício. Então hoje a gente já tem alguns descontos e tal, mas a ideia é o quê? E por que o Shippo foi criado e por que o Shippo foi adquirido pelo Omelete? Porque ele faz todo sentido para a nossa comunidade. Você não concorda comigo? Totalmente. Se a gente é uma empresa que gira em torno dos nossos conteúdos, ter uma inteligência artificial, um aplicativo que te ajuda a assistir ou investir o seu tempo no entretenimento que mais vai te dar prazer, porra, isso é muito Omelete, né? E a gente não criou isso dentro de casa, entendeu, Rony? A gente trouxe isso do Thiago Romariz, que hoje é quem toca a nossa unidade de mídia e conteúdo, mas era um ex-funcionário nosso, que agora está empreendendo com a gente. Então, acho que está muito dentro do universo do Omelete. A gente... Já chipei. É isso. Boa, já chipei. Sensacional. Olha, pra quem acha aí que o Shippo, não sei se faz sentido ou não, só um parênteses, Pierre. Fui no SXSW algumas semanas atrás e o Scott Galloway, na palestra dele, falou que, em média, os americanos gastam 1 semana por ano, o equivalente a 1 semana por ano, só buscando o que assistir no Netflix. Esse é o tamanho da dor que essa solução aí pode ajudar a resolver. E você vai ver, cara, ela é muito simples, né? Até porque depois a gente cria, por exemplo, uma rede social dentro do Shippo que você pode comentar, você pode fazer sua crítica, você divide sua crítica com seus amigos, você pode ir criando as suas próprias comunidades. Mas a minha resposta para a sua pergunta é porque a gente hoje passa a ser uma porta aberta, Rony, para todo mundo que quer inovar no mercado, e aí a gente tem
um ecossistema e uma plataforma pronto para absorver e catapultar essas ideias. Não acho que tudo de mais legal que a gente vai fazer do Omelete nos próximos 25 anos vai nascer tudo dentro de casa. Eu acho que grande parte das ideias vão nascer fora e a gente vai plugar dentro de casa e catapultá-las. Mas como é que você se organiza? Você já está se organizando para isso, Pierre? Sei lá, você montou uma Ventures, que as pessoas podem mandar os seus negócios, ou isso está vindo e acontecendo de maneira mais orgânica? Hoje está vindo de forma orgânica. A gente acabou de lançar uma outra coisa que é o seguinte: a gente está ficando sócio da produção de filmes e séries. Então a gente lançou uma distribuidora agora, dentro da área de mídia e conteúdo do Omelete. Tá? Que o conceito é o quê, na verdade? Se você vai produzir um conteúdo, vamos dizer um filme, só para dar um exemplo, grande parte do risco do sucesso do seu filme é marketing e engajamento para as pessoas irem assistir ele no cinema. Você não concorda que é isso que a gente tem no Omelete? Então, ao invés de pegar um filme que não tem budget, que o cara está apertado, a gente pode falar o seguinte: nós ficamos sócio do seu filme e a gente catapulta ele no nosso ecossistema. Mas óbvio que antes nós vamos ter que ter uma ótima curadoria para entender se esse filme é bom, se ele tem fit com o nosso público e tal. E aí a gente investe dentro do nosso ecossistema. Então a gente está fazendo isso agora com um conteúdo, a ideia é que a gente expanda isso para mais. Mas hoje, assim, a gente não tem um processo formal como uma venture, nem nada disso. A gente pensou uma época que a gente estava conectado com o investment banking, de criar um corporate fund usando o nosso ecossistema, mas no final a gente não avançou. Rony, falar a verdade, acho que seria um negócio muito legal de ter a nossa curadoria, mas, na minha opinião, precisaria ser um fundo separado, com equipe mesmo, porque a gente é super lotado, assim, não consigo separar executivo nosso para ficar dedicado para isso, mas não tenho dúvida que tem muita oportunidade, tá? Muita oportunidade. O Pierre, falando de negócios diferentes, eu tô sabendo que você também tem um time de futebol, cara. Mas não é um time de futebol normal, né? É um time de futebol num formato totalmente diferente, inovador, que tá chegando por aí, que também já tá bombando. É uma dessas capivaras que a gente vê por aí, que é a Kings League, lá com o Gaules, participando dessa liga num formato novo de futebol, né? Vou deixar aqui já um convite, hein, ó. Gaules, galera do Kings League, queríamos gravar um episódio com vocês aqui, mas dá um spoilerzinho, Pierre, o que é isso, cara? Cara, a Kings League é um fenômeno, né? Assim, eu me lembro no começo, acho que foi em janeiro de 2024, o Gerard Piquet marcou para fazer um call comigo e com o Gaules, que ele estava montando um campeonato de times mundial da Kings League e queria que o Brasil fosse representado por 2 times, um do Neymar e um nosso. E nós criamos o time para participar. A gente pegou uma marca do coração do Gaules, quando ele ainda era um pro player de videogame. A gente pegou o G3X, transformamos o G3X no G3X Futebol Clube, G3X FC. E, cara, sem muito compromisso, montamos o time, né? O Gaules competitivo desde o começo ali, ele já, não, quero contratar esse. Meu Deus, cara, mas me parece que esse negócio é mais produção de conteúdo, menos competitividade. Não existe, Pé, não entro em nada que não seja para ganhar. Cara, corta. Eu me lembro que eu estava numa viagem na Coreia e o nosso time tinha ainda 3 jogos na semana para ir para a final. Aí ganhou o primeiro, ganhou o segundo, ganhou o terceiro. Meu telefone tocou e falou: Pierre, muda, você não vai ir da Coreia para o Brasil, você vai da Coreia para o México. Eu falei: caraca, cara, troquei. Eu brinco, foi a primeira vez que eu dei a volta ao mundo, porque eu saí da Coreia, acho que foi 10 da manhã, cheguei em Dallas 9 da manhã e fiquei, sei lá, 15 horas no avião. Tá louco, muita coisa louca, né, cara? E aí fomos disputar esse campeonato mundial, pegamos em segundo lugar, né, num time que a gente estava sem nenhum compromisso. Automaticamente, o que me despertou foi o seguinte, cara: a genialidade por trás da Kings League é que ela usa a audiência de grandes streamers, como o Gaules, ou celebridades como o Neymar, e ela não depende só de audiência convencional de futebol, e gamificaram o futebol. O futebol tem 2 tempos de 20 minutos, é um futebol 7 com campo amplificado. E, por exemplo, só para explicar, os últimos 2 minutos de jogo, o gol vale 2. Então a competitividade, a quantidade de gols é muito maior, é um futebol muito mais dinâmico do que o futebol, vamos dizer, o futebol de campo que nós estamos acostumados. Então os caras já fizeram isso na Espanha, foi um sucesso enorme, no México, agora estão no Brasil, sei que eles estão lançando na França, na Alemanha. Cara, é muito, muito interessante. E para nós vem sendo uma aventura, porque agora nós temos um time de futebol.
Tem treinador, massagista, jogador, meu, Ô, Pierre, muito diferente. eu tô achando que essa capivara vai comprar a canarinha, hein? Ó, Tá precisando de dono novo, aquela porcaria lá, hein? Dado que a gente viu aí nas últimas semanas, nos últimos anos, seria brilhante. Seria a reinvenção do futebol brasileiro. Então, assim, o ponto é que eu acho que a Kings League, e eu acho que é isso que nós vamos presenciar, a gente vai ver a audiência de gente mais nova pegar muito forte nela. Então, acho que vai pegar no coração começando de quem já assistia e está acostumado a assistir transmissão na internet, vamos falar assim. olha, eu não sou especialista em Kings League, tô aprendendo sobre isso, tá? Mas se eu fosse traduzir um pouco o que você falou aqui, eu gosto de fazer também o que o Rony falou, de tentar entender a engrenagem por trás. E eu vejo meus filhos, né? Eu tenho um de 11 e uma de 9, e que ficam assistindo os melhores momentos dos jogos, né? Assim, a Kings League me parece não é que é um futebol diferente, é um conteúdo cheio de melhores momentos de futebol, sabe? Feito para ter cortes. A molecada gosta de assistir futebol e o cara fica 90 minutos lá, demora para aparecer uma jogada de gol. Aqui tem jogada de gol o tempo todo, aqui tem drible o tempo todo, aqui tem emoção o tempo todo. Então, a mesma coisa que os conteúdos curtos fizeram com essa molecada na internet, né? A diferença de um TikTok para uma novela, a gente vê acontecendo aqui. Ah, isso vai virar o esporte preferido de todos daqui a alguns anos? Não sei, mas fica ligado aí que a próxima geração gosta de coisas assim, que tem um engajamento mais rápido, mais forte, que tem uma personalidade que ela gosta envolvida ali e que seja um conteúdo curto. Se até o futebol, gente, tá sofrendo esse ajuste aí, imagina esse seu negócio de guarda-chuva aí, tá, meu amigo? Pense o que vai mudar aí no seu mercado, porque tudo pode mudar. Não, e tem um negócio interessante também, tem um filme que chama Underdog, é meio Below the Line, tá lá no Chipo, com certeza, se for buscar. É a história daquele Kurt Warner, que esse cara foi melhor jogador de futebol americano muitos e muitos anos, tá? Ele vem tipo de um futebol de 7, tipo uma Kings League. Ele era um jogador profissional, mediano. O cara, vida muito difícil. E aí conseguiu um emprego nessa liga amadora, né, digamos assim. E foi muito bem. E aí um técnico de futebol americano, não lembro de que time, mas uma franquia grande, contratou ele de volta pro futebol americano. E o cara foi MVP por 2, 3 anos. Então, assim, isso é um negócio interessante também, que possivelmente vai passar a acontecer, né? Então, você imagina um craque da Kings League ser contratado. O que eu tô querendo dizer com isso é o seguinte, não só o negócio Kings League de entretenimento, mas também o negócio de agenciamento, o negócio de passe de jogadores, de empresários de futebol, e dessa vez muito mais profissionais, nascendo muito mais profissionalizada, certamente nasce desse ecossistema, né? Assim, impressionante como tudo começa com um sonho. Já dizia o Willy Wonka. Não, é isso aí mesmo, cara. Eu acho que assim, tem a conexão do futebol com produção de conteúdo digital na veia. É tão simples quanto isso. Muito legal. Show de bola, hein? Estamos caminhando pro finalzinho aqui, Rony. Eu queria saber, eu tenho uma pergunta aqui que eu guardei pro final, Pierre, assim. Você acabou falando implicitamente, assim, mas em poucas palavras, cara. Próximos 2, 3, eu sei que mais que isso também é uma loucura, uma ficção científica dado o mundo que a gente vive. Mas assim, próximos 2, 3 anos de Omelete & Co. Qual a tua visão, irmão? Onde é que você vai estar, cara? Eu acho assim, a gente acabou não falando aqui, mas a gente está trabalhando na internacionalização da empresa. Então a gente já tem uma edição da CCXP no México, que acontece agora a segunda edição, no dia 30 de maio ao dia 1º de junho, são 3 dias. É um evento que é mais ou menos uns 40% do tamanho da proporção do que a gente tem no Brasil, e ele já está com todo o chão, sold out. Tipo, se uma empresa quiser entrar hoje, não entra. A gente está com conteúdos gigantescos, a gente está anunciando aos poucos para os mexicanos e estamos criando essa conexão forte. Né? Eu acho que assim, a gente fez uma edição da CCXP na Alemanha em 2019, por conta da pandemia a gente parou, mas eu pretendo voltar para a Europa e a gente está quase fechando agora uma edição
na Coreia do Sul. Então, se eu puder sonhar em 3 a 5 anos, eu acho que a gente quer ter uma basezinha que sempre se inicia sendo super transparente com a CCXP, que é o nosso produto de maior desejo mundial, e aí uma em cada continente ali, Ásia, Europa, né, América do Norte, América do Sul, e a gente quer entrar no mundo das atrações fixas. Então, está dentro do nosso pipeline de desenvolvimento a gente entrar nos parques indoors, parques outdoors. Então, isso é uma coisa que a gente está avaliando, pretendo tomar a decisão de fazer isso nos próximos 3 a 5 anos também. Que legal, Pierre. Isso é uma porrada. O Alê da Cacau Show tá fazendo um parque, deve estar acompanhando aí, né? O Ale vai fazer um negócio muito legal, linkado com todo o ecossistema dele de, vamos dizer assim, de cacau e chocolate. E, pô, ele comprou o Play Center. Eu acho que o Ale vai fazer um negócio muito legal dentro do ecossistema dele, né? Eu acho que faz todo sentido. Mas o meu ponto que eu acho que tem, né, tanto pra gente quanto para outros em geral, assim, o entretenimento, cara, eu gosto de pensar que quando eu tinha 15 anos de idade, o entretenimento desse tipo talvez fosse a sobremesa. E meus pais falassem, primeiro você tem que comer o arroz, feijão e o bife para depois comer a sobremesa. E eu ficava sonhando em comer a sobremesa, porque eu adoro doce e tal. Hoje mudou, as pessoas estão procurando, elas deixam de comprar um carro para ter experiência, né? Esse é o mundo atual, porque você pode usar Uber, você não compra mais DVD, você assina a Netflix e tal. E isso mudou muito o comportamento das pessoas e cria uma infinidade de oportunidades que inclusive vem transformando o varejo, que também virou, principalmente o presencial, em algo experiencial. Né? Que sem experiência você não promove a conversão maior no digital. Assim, eu acho que tem muito dos que as marcas estão aprendendo, que é isso. Cara, se eu não tiver experiência nenhuma em algum lugar físico, a conversão do meu próprio digital não é só o Google que vai fazer se aumentar a conversão. Cara, você tem que criar experiência com a sua marca e aí a sua conversão ao longo do tempo vai melhorando. Você vai criando mais relevância no que você está fazendo e relevância é conversão maior, né? Então, acho que vai por aí. Cara, assim, você é um exímio, e ficou claro isso aqui no papo que a gente teve, um exímio montador de times. Né? Times, você tem uma multidisciplinariedade no seu negócio, de sociedades diferentes, uma governança muito complexa para ser feita, mas que você explica com muita simplicidade. Simplicidade é a complexidade bem resolvida, né? Você resolveu essa governança, criando uma cultura muito interessante, né, de sinergia entre esses negócios, com sociedades diferentes e com geração de valor contínuo ao longo do tempo e aumento de experiência. Ou seja, esse é um treco muito difícil, mas muito difícil de se fazer. Talvez você seja um dos poucos, se não o único, que conseguiu fazer isso no Brasil. É um trabalho contínuo, né? Nunca eu tô... Work in progress. Tô tranquilo. O fato de ter feito no passado não significa no futuro, né? Bater uma meta nada mais é do que a base da próxima meta, né? Você sempre vai estar tendo que evoluir. Mas enfim, até aqui fez brilhantemente. E Pierre, quem quiser bater um papo com você, te acha onde, cara? Puta, me acha nas redes sociais. Se quiser entrar no meu Instagram é @pimantova. Tá lá, tô lá. Ou LinkedIn também, que é o meu nome, Pierre Mantovani. Ela vai me achar. Estou nos 2 lugares. Show de bola! Olha aí, gente, estamos encerrando esse episódio e eu queria deixar aqui para você uma dica, uma inspiração final, tá? Teve um episódio anterior que eu li um pedacinho de um livro. Hoje eu trouxe um outro livro aqui. Olha só. Roube como um Artista. Não sei se você conhece. É um livro tão legal que quase que nem parece livro. Você escuta direto o Rony falando aqui que ele gosta de fazer engenharia reversa, de entender os negócios. Tem um trechinho desse livro que diz assim, ó: comece copiando. Ninguém nasce com um estilo ou uma voz. Não saímos do útero sabendo quem somos. No começo, aprendemos fingindo que somos nossos heróis. Aprendemos copiando. Estamos falando de prática, não de plágio. Plágio é tentar fazer o trabalho do outro passar por seu. Copiar é engenharia reversa. Comece copiando o que você ama. Copie, 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 copie. Ao final da cópia, você encontrará a si mesmo. Fica uma dica aí pra você, e pra você entender também por que a gente fica tentando decodificar todo mundo aqui. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não é não, Rony? Pô, prazer enorme. Aprendi, tem um bloco de notas aqui, entupido de nota, Pierre. Primeira conversa de muitas, não tenho a menor dúvida disso. Vamos se falar, vamos encontrar, vamos almoçar. Formamos um grupo aqui bacana pra caramba. Prazer, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade.
e principalmente pelo seu empreendedorismo, né? Mostrando que o Brasil não só pode, como dá muito certo. Meu, vocês dois, assim, eu só, cara, queria agradecer, uma delícia bater esse papo. Eu achava que ia ser legal, mas acho que foi mais gostoso do que eu imaginava, então, obrigado pela oportunidade, vocês são muito carinhosos, exagerados com determinadas palavras, mas é bom falar com gente que a gente tem troca. Então, vocês são exemplos, né? O João já conheço há um bom tempo aí, né? Duro na queda pra caralho, Rony, mas é um cérebro, né, velho? Diz aí. E o Rony, eu espero que aqui a gente comece uma jornada que a gente tem bastante coisa para trocar ideia. Total. Prazer enorme, irmão. A casa é sua. Obrigado. Valeu, rebeldes. Até a próxima. O sucesso da Omelete Company pode ser usado como exemplo para milhares de outros negócios. Se o assunto for inovação, é um exemplo de empresa que soube se antever a todas as ondas da internet e evoluir com cada uma delas sem abrir mão da virtude mais importante, a essência. Se o assunto for clientes, é um exemplo de empresa que descobriu como construir comunidades reais, juntamente daqueles que não somente compram, como também ajudam no desenvolvimento de novos produtos. Se o assunto for cultura, é um exemplo de empresa que entendeu como transcender barreiras geracionais, sociais e até mesmo aquela que divide o presencial e o digital. Se o assunto for crescimento, é um exemplo de empresa que aprendeu desde o começo que quem tem audiência tem tudo, inclusive caminhos para desenvolver os mais diversos modelos de negócio. Mas de todos os exemplos, o maior deles talvez seja quando o assunto é paixão. A Omelete Company é a prova viva e cada vez mais pulsante de que a criação de um negócio rebelde depende de pessoas que amem e acreditem no propósito. A propósito, graças à paixão, eles que começaram falando sobre entretenimento, agora são o próprio entretenimento.